Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente continua a falar sobre espelhos esféricos, só que hoje a gente vai começar a estudar a parte matemática dos espelhos esféricos e vai entender tudo bem certinho, o cuidado que a gente tem que levar com os sinais e com as medidas, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nessa aula, então, a gente começa a falar sobre o estudo analítico dos espelhos esféricos. Quando a gente fala estudo analítico, a gente está falando dos cálculos envolvendo o espelho esférico. Então vamos começar por essa primeira figura que eu coloquei para vocês ali, um espelho côncavo. Aí eu vou desenhar para vocês ali o eixo principal e vamos representar aquela circunferência que faria parte do nosso espelho, tudo bem? Bom, aí eu tenho o centro da circunferência, que é o centro de curvatura. A gente tem a distância do centro de curvatura até o espelho, é o raio. Aí a gente aprendeu que o ponto onde o eixo principal toca o espelho é o vértice, e bem no meio, entre o centro e o vértice, a gente tem o foco do nosso espelho. Bom, a gente tem uma medidazinha nova aí. Olha só, a distância do foco até o vértice vai ser para a gente a nossa distância focal, e a gente usa a letra F minúscula para representar, tudo bem? O que acontece? Como eu falei para vocês que o foco está bem no meio entre o centro e o vértice, esse pedaço que está aqui é igual a esse que está aqui. Opa, peraí, a distância do centro ao vértice é o raio de curvatura. Então a gente pode anotar ali que o raio de curvatura R é igual a 2 vezes a distância focal, tudo bem? E essa é uma primeira informação muito importante para você, que nenhuma prova, nem aquelas que dão formulário, vai te dizer. Você tem que conhecer essa informação, então, que o raio é o dobro da distância focal. Agora, olha só, eu vou representar para você ali um espelho convexo, com os mesmos elementos. Mas como que eu sei mesmo que é um espelho convexo? Bom, você diferencia o côncavo do convexo, porque no côncavo a gente tem essas achuras pelo lado de fora, significa que ele reflete pela parte de dentro. Já no convexo, a gente tem as achuras pela parte de dentro, o que significa que ele reflete pelo lado de fora, tudo bem? Nesse caso do espelho côncavo, mesmo o foco estando na parte de dentro do espelho, eu tenho aqui essa distância, que é para a gente a distância focal, e da mesma forma que no espelho côncavo, a gente sabe que essa distância é igual a essa, por quê? Porque o foco está bem no meio do vértice e do centro. Então, a gente sabe que do centro até o vértice é o raio de curvatura, e como esse pedacinho vale F e esse pedacinho é igual, de novo, a gente tem a informação que o raio é 2 vezes a distância focal. Então, pessoal, essa primeira informação que a gente viu vale para qualquer tipo de espelho esférico. Vale para o côncavo e vale para o convexo. Agora, olha só, pessoal. A gente sabe que no espelho côncavo a reflexão é desse lado. Já no espelho convexo a reflexão é desse lado aqui. Basicamente, me ajuda a localizar a informação da distância focal nas duas figuras. No caso do espelho côncavo, eu tenho aqui a distância focal, e no espelho convexo, eu tenho aqui a distância focal. O que acontece que a gente viu inclusive na aula passada? No espelho côncavo, como o foco está na frente do espelho, a luz consegue passar de verdade pelo foco. Então, a gente diz que no espelho côncavo, a gente tem um foco real, tudo bem? Já no espelho convexo, como a luz chega pelo lado de fora do espelho, que é o lado onde reflete, a gente tem o foco atrás do espelho. A luz não consegue passar pelo foco, como a gente viu na aula passada, é só uma projeção da luz que virtualmente passaria pelo foco. Por isso que a gente diz que o espelho convexo é o espelho que tem um foco virtual. Outra informação muito importante de você saber. Se ele falar para você que o espelho é um espelho de foco real, você tem que saber que é o espelho côncavo. E se ele falar para você que é um espelho de foco virtual, você tem que saber que o espelho é um espelho convexo, tá certo? Agora, pessoal, olha só. Nessa parte de espelho esférico, a gente vai fazer algumas contas. E essas contas vão ter alguns resultados. Esses resultados vão dar várias informações para a gente. Por exemplo, no caso do foco, para a gente poder diferenciar se é foco real ou foco virtual, para poder diferenciar se é espelho côncavo ou espelho convexo, a gente vai definir um padrão de sinal. A ideia é a seguinte:
Quando é real, a gente vai dizer que é positivo. E quando é virtual, a gente vai dizer que é negativo. Então, no espelho côncavo, a distância focal é positiva. E no espelho convexo, a distância focal vai ser negativa, tudo bem? Então, apareceu para a gente distância focal positiva ou negativa, eu tenho que saber que a positiva é o caso de um espelho côncavo e a negativa é o caso de um espelho convexo. Então, olha só, pessoal, vocês vão perceber que as contas que a gente vai fazer não são contas de outro mundo. Porém, essa informação teórica do sinal, por exemplo, da distância focal, permitir você descobrir qual é o tipo de espelho, é fundamental para a gente, tá certo? E um detalhe, né, pessoal? Olha só, no espelho côncavo, se a distância focal é positiva, quando a gente calcula o raio de curvatura, ele também vai ser positivo. E no espelho convexo, como a distância focal é negativa, quando a gente calcula o raio do espelho, ele vai ser negativo também. E é fundamental que você tenha essas informações. Por quê? Porque muitas vezes a questão vai virar e vai dizer para você um espelho convexo de raio de curvatura 20 centímetros. Na hora de fazer as contas, como ele falou que é convexo, você vai ter que saber que o raio, ao invés de usar 20, você vai ter que usar menos 20, porque esse menos está relacionado ao tipo de espelho, tudo bem? Agora, seguindo, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a chamada equação de Gauss. A ideia é a seguinte, a gente tem ali um espelho côncavo, vou colocar um objeto e vou desenhar a imagem. Não vou fazer aqueles raios todos que a gente já fez na aula passada, mas a gente viu na aula passada que quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem se forma entre o centro e o foco, é real, invertida e menor, como está ali, tá bom? Agora, o que eu quero ver com vocês? Tanto o objeto quanto a imagem, eles estão numa determinada posição. E essa posição é medida sempre em relação ao vértice do espelho. Então dá uma olhadinha ali na figura, eu vou marcar para você a posição em relação ao vértice do espelho que está para a gente ali, o objeto, tudo bem? Eu vou usar a letra P, P de posição. Então, a posição do objeto, a gente usa ali a letra P. Agora, a imagem, eu vou medir em relação ao vértice do espelho a posição que essa imagem vai estar. A posição da imagem, a gente também vai usar a letra P, só que para diferenciar, a gente vai usar o P', como eu coloquei ali para vocês, tudo bem? Bom, a ideia é a seguinte, olha só. A equação de Gauss diz para a gente que o inverso da distância focal é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Quando a gente precisa usar essa equação, o que acontece? Das três informações, distância focal, posição do objeto e posição da imagem, ele passa para a gente duas e a gente tem que achar outra. Então, como eu te disse antes, não é nenhuma matemática de outro mundo. Porém, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo com a questão dos sinais, tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? Em relação à equação de Gauss, a gente basicamente vai usar dois sinais. A gente pode ter ali sinal positivo ou negativo. Sinal positivo é para tudo que é real. E sinal negativo é para tudo que é virtual. Bem simples. Então a ideia é a seguinte, olha só. Para essa equação, eu posso ter a distância focal, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu tenho a posição do objeto, que pode ser positiva ou negativa. E tenho a posição da imagem, que pode ser positiva ou pode ser negativa, tudo bem? Para diferenciar a posição do objeto e a posição da imagem a gente chama de P', deixa esse risquinho ali em cima do P. Detalhe, um é independente do outro. Por exemplo, F. O F é a distância focal, ele tem a ver com o tipo de espelho, tudo bem? O que a gente viu agora há pouco? Que o F é positivo no espelho côncavo, onde o foco é um foco real. E é negativo no espelho convexo, onde o foco é um foco virtual, tudo bem? Agora, pessoal, olha só.
P é posição de quem mesmo? Lembra? É a posição do objeto. Então, a informação que o P vai me dar é uma informação sobre o objeto. P' é posição de quem? Lembra? P' é posição da imagem. Então, a informação que o P' vai me dar é uma informação sobre a imagem. Olha lá em cima o que a gente combinou. A gente combinou que tanto P, quanto P' quanto F vão ser positivos quando a natureza for real e negativos quando a natureza for virtual. Então vamos anotar ali embaixo, olha só. O P é positivo quando for um objeto real, que é o que vai aparecer em 99% das questões, tudo bem? E o P vai ser negativo quando for um objeto virtual. Para conseguir objeto virtual, eu preciso juntar dois espelhos, um espelho e uma lente, mas essa é uma situação para a gente discutir num outro momento. Agora, P', pessoal. P' é referente à imagem, então P' vai ser positivo toda vez que a imagem for uma imagem real e vai ser negativo toda vez que a imagem for uma imagem virtual. Pessoal, de tudo que eu te expliquei de espelho esférico, isso que eu estou destacando aqui é disparado a parte mais importante, porque sem ter esse conhecimento sobre os sinais, não tem como a gente acertar os exercícios. Então, essa informação tem que estar de cabeceira ali para você. Quando você for fazer exercício, tem que consultar isso aqui. Aí, automaticamente, conforme você vai treinando, você vai gravando. Vamos fazer o seguinte, vamos usar tudo que a gente conversou agora para resolver alguns exercícios, então. Exercício 1. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 metros. Já vamos começar dando uma olhada nessa primeira informação. Ele falou para a gente que é um espelho côncavo. Se é um espelho côncavo, a gente já sabe que a distância focal e, por consequência, o raio são positivos, tudo bem? Você tem que extrair essa informação. Seguindo, o valor do raio de curvatura é 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real... Opa, peraí, olha ali, ó, imagem real. Só pelo fato dele te dizer que é uma imagem real, você já sabe que P', que é a posição da imagem, vai ser um valor positivo. Seguindo, ele diz pra gente, foi formada a 12 centímetros de distância do vértice, então eu já sei o valor de P'. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a... Pessoal, a questão quer saber da gente quanto vale a distância do objeto, ou seja, a posição do objeto, a letrinha P. Voltando então lá para a nossa equação de Gauss. O inverso da distância focal é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Distância focal. Ele falou para a gente que o raio de curvatura é igual a 6 centímetros. A gente sabe que o raio é 2 vezes a distância focal. Então, 2 vezes a distância focal é igual a 6. E se a gente isolar o F, é só a gente trazer esse 2 que está aqui multiplicando, lá para o outro lado dividindo, a gente chega que a distância focal é igual a 3 centímetros. Vamos substituir lá na equação, então. 1 sobre a distância focal, que é 3, ó. Nesse caso, vamos conferir a questão do sinal. A gente já viu que o sinal da distância focal é positivo porque é um espelho côncavo, tudo bem? Isso é igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. A posição da imagem é 12. Detalhe, como ele falou que é uma imagem real, a gente já sabe que o P' é positivo mesmo. Se fosse virtual, eu teria que colocar o menos ali na frente, tudo bem? Seguindo, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar e vamos isolar o 1 sobre P. Vai ficar para a gente então que 1 sobre P é igual a 1 sobre 3. Agora esse 1 sobre 12 vai lá para o outro lado, menos 1 sobre 12. Aí fica para a gente 1 sobre P é igual a o mínimo entre 3 e 12 vai dar 12. Vamos lá fazer o que a gente aprende com o ferreto? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 12 por 12 dá 1, vezes 1 é 1. Seguindo, pessoal, fica para a gente então que 1 sobre P é igual a 4 menos 1 dá 3, dividido por 12.
O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer assim, ó. P vezes 3 vai dar pra gente 3P é igual a 1 vezes 12, que vai dar pra gente 12. Agora a gente pega esse 3 que está multiplicando, leva ele lá para o outro lado dividindo, e a gente chega aqui, P é igual a 12 dividido por 3. A gente chega aqui, P é igual a 4 centímetros. Esse P é a posição do objeto em relação ao espelho, que é o que a questão pediu para a gente achar. Então, o nosso gabarito é a letra B. Detalhe, né? Na resolução, eu usei a distância focal em centímetros e o P' em centímetros. Então, quando eu calculei o valor de P, a resposta só poderia ter sido dada em centímetros também, tá bom? Então, desde que eu use todos eles na mesma unidade, eu posso usar a unidade que eu quiser. Exercício 2. Para evitar acidentes de trânsito, foram instalados espelhos convexos em alguns cruzamentos. Já vamos parar ali e vamos anotar o seguinte, que são espelhos convexos, e a gente sabe que nos espelhos convexos, a distância focal e, por consequência, o raio são negativos. Aí ele disse o seguinte, a experiência não foi bem sucedida porque, como os espelhos convexos fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Para perceber esse efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 metros de um espelho convexo de 12 metros de raio, perpendicularmente ao seu eixo principal. Pessoal, então olha só, ele falou para a gente que o objeto foi colocado a 30 metros do espelho. Então, dali a gente sabe que P, que é a posição do objeto, é igual a 30 metros. Ele disse que o espelho é um espelho convexo de raio 12 metros. Então, a gente sabe que o raio vale 12 metros, só que como é um espelho convexo, a gente tem que lembrar que é menos 12. E esse menos é a gente que acrescenta ali, tudo bem? Bom, vamos reunir esses dados e ver o que ele pede direitinho. Anotei para vocês ali essas informações e a pergunta é, a que distância do espelho convexo seria vista a imagem desse objeto? Vamos anotar uma coisa importante aqui que a gente sabe então, que pelo fato do espelho ser um espelho convexo, a gente sabe que o raio de curvatura é menos 12, tá bom? E ele pediu para a gente achar a que distância do espelho seria vista a imagem. Então ele quer que a gente ache o valor do P', tudo bem? E detalhe, pessoal, olha só, como a gente já estudou na aula passada, a gente sabe que o espelho convexo sempre gera imagem virtual. Tudo bem? Ele só gera imagem virtual. Conclusão, a gente sabe, por causa disso, que o P' vai dar negativo, tudo bem? Então a gente vai fazer esse cálculo e vai verificar se vai dar mesmo negativo. O que a gente sabe? Que 1 sobre a distância focal é 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. 1 sobre a distância focal. Pessoal, a gente sabe que raio é 2 vezes o F. O nosso raio vale menos 12, é igual a 2 vezes a distância focal. Para a gente isolar o F aqui, a gente tem que F é igual a menos 12, e esse 2 que está multiplicando vai lá para o outro lado, dividindo, fica menos 12 sobre 2. A gente chega aqui, a distância focal é igual a menos 6 metros, tudo bem? Vamos deixar destacada essa informação aqui, então. Fundamental, como eu te disse antes, que a gente adicione o sinal ali. Seguindo, nas contas, então, vai ficar 1 sobre menos 6. Eu vou colocar o menos aqui na frente. Seguindo adiante, então, isso aqui é igual a 1 sobre a posição do objeto. O objeto está a 30 metros do espelho, mais 1 sobre P'. Cuidado, mas você não falou que é negativo? Sim, é uma conclusão que a gente já sabe por causa do tipo de imagem, mas a gente tem que fazer as contas e ver se vai dar negativo mesmo. Então, vamos lá, vamos isolar esse 1 sobre P'. Para a gente isolar 1 sobre P', a gente tem que 1 sobre P' é igual a... Do outro lado, eu já tenho menos 1/6. Agora, esse termo aqui, eu vou levar ele lá para o outro lado, trocando o sinal. Então, ao invés de
1 sobre 30 vai ficar menos 1 sobre 30. Seguindo, eu tenho que 1 sobre P' é igual a... Vou fazer o mínimo entre 6 e 30. Vai dar 30. Vamos lá? 30 dividido por 6 dá 5. Vezes menos 1 dá menos 5. Daí aqui tem o sinal de menos que está ali. Daí 30 por 30 dá 1. Vezes 1 é 1. Isso aqui vai dar para a gente que 1 sobre P' é igual a menos 5 menos 1 dá menos 6. Dividido por 30. Agora vamos multiplicar cruzado. Então, menos 6 vezes P' vai dar para a gente menos 6 P' é igual a 1 vezes 30, vai dar para a gente 30. Aí, para a gente isolar o P', a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse menos 6 que está aqui multiplicando, vai levar ele lá para o outro lado dividindo, então vai ficar 30 dividido por menos 6. E aí, o P' vai dar 30 dividido por menos 6 dá menos 5 metros, tudo bem? Pessoal, vamos lá. P' deu menos 5 metros. Significa para a gente o quê? Que a imagem formada vai estar 5 metros lá para trás do espelho. E esse sinal de menos que está aqui só significa para a gente que a imagem é uma imagem virtual, tudo bem? Se bem que isso ele não perguntou para a gente, mas é importante que você saiba essa informação. Viu só o que aconteceu? Nosso cálculo fechou com a teoria que a gente já sabia. A gente imaginava já que a imagem era virtual, então o P' tinha que dar negativo, e isso é porque é um espelho convexo, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada no item B. Item B. Se substituíssemos o espelho convexo por um espelho plano, a que distância deste espelho seria vista a imagem daquele objeto? Pessoal, olha só, eu tenho o objeto aqui e vou colocar agora um espelho plano. O espelho plano está aqui e foi dito no enunciado que P, que é a posição do objeto, a distância do objeto em relação ao espelho é de 30 metros. A gente aprendeu lá na aula de espelho plano que se o objeto está a 30 metros do espelho, a imagem vai estar a mais 30 metros lá para trás. Então, nesse caso, a imagem vai estar a 30 metros do espelho. Essa é a resposta que a gente está procurando no item B, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa primeira aula envolvendo cálculo sobre espelho esférico. Você conseguiu perceber ali a importância da gente conhecer legal os sinais. Sugiro que você faça um resuminho dessa regrinha dos sinais e na aula que vem a gente vai falar ainda sobre alguns cálculos que eu preciso te ensinar, tá certo? Tchau e até a próxima aula.